Então, agora sobre o ABCDE do trauma, para introduzir também, ele foi criado nos anos 70, por quê? Pelo fato do trauma configurar uma das principais causas de morte, que acontecem geralmente no atendimento pré-hospitalar, então era preciso um método rápido e seguro para atender essas vítimas antes delas chegarem ao hospital. E assim diminui não só a mortalidade, como as possíveis complicações desse paciente trauma. Então, ela chama ABCDE do trauma, baseado no inglês. Letra A significa airway, via aérea. Letra B, respiração. Letra C, circulação. Letra D, incapacidade. Letra E, exposição. Agora eu vou detalhar cada uma das letras, cada uma das etapas do ABCDE do trauma, começando pela letra A, que é a primeira, que corresponde não só à via aérea, mas também à estabilização da coluna cervical. Então, a primeira coisa a se fazer é checar se o paciente está com a via aérea desobstruída, ou seja, se não tem um corpo estranho, sangue, fragmentos ósseos, restos alimentares ou qualquer lesão de laringe e traqueia que obstruam a passagem do ar. Uma boa forma de se avaliar isso é pedir para o paciente falar alguma coisa ou emitir qualquer som, porque quando isso acontece, significa que a via aérea do paciente está pérvia, ou seja, está desobstruída. Além disso, a gente tem que estabilizar a coluna cervical e, se possível, colocar o colar cervical da maneira correta. Ainda sobre a checagem da via aérea, se você não tiver uma resposta verbal, tem que realizar duas manobras. A primeira é a projeção da mandíbula para cima, e a segunda é a elevação do mento. A gente até aprendeu isso nas aulas de TH, porque assim você consegue avaliar a presença de um corpo estranho e aí desobstruir a via aérea colocando a cânula orofaríngea, se você tiver ela naquele ambiente. Em alguns casos também, assim como a gente viu em TH, pode ser feita a ventilação com ambu ou com uma máscara de O2, mas tudo depende dos instrumentos que você tem ali à sua disposição, né? E aí depois, estabilização da coluna cervical, como eu comentei. A letra B é relativa à ventilação e à respiração. Então, significa que você vai checar se o paciente está respirando bem, ou seja, observar os movimentos torácicos, a expansão torácica dele e fazer uma ausculta. Assim, você vai eliminar qualquer lesão torácica e, se for preciso, utilizar os métodos de ventilação mecânica para restabelecer a função de ventilação e de respiração do paciente, para que ele continue vivo. Letra C, relativa à circulação, significa evitar choque hipovolêmico, ou seja, perda no volume sanguíneo muito alto. Então, para isso, a gente averigua a coloração e a temperatura da pele, que são indicativos se há ou não perda de volume sanguíneo. Também a avaliação da frequência e amplitude do pulso, a aferição da pressão arterial e a verificação da perfusão periférica. Também tem que se checar se há hemorragias. A hemorragia interna é mais difícil de você avaliar num ambiente fora do hospital. Mas a externa, se você observar, principalmente tórax, pelve, abdômen e ossos longos, que são os locais principais de sangramento, imediatamente deve-se realizar a compressão direta para evitar a perda do sangue e logo o choque hipovolêmico. A letra D é relativa à incapacidade, que significa fazer uma avaliação neurológica naquele paciente, ou seja, avaliar o seu nível de consciência. O método mais usado é o AVDI, que significa A de alerta, V de resposta ao estímulo verbal, D de resposta ao estímulo doloroso, ou I, inconsciente aos estímulos. Então, você vai testar se aquele paciente está alerta, se ele responde ao estímulo verbal, se ele responde ao estímulo doloroso, ou se ele está inconsciente a todos os estímulos. A escala de Glasgow também é usada, mas ela é mais usada no ambiente intra-hospitalar do que nesse atendimento primário ao trauma. Letra E e última, mas não menos importante, é a exposição, ou seja, retirar todas as roupas, objetos, tudo que esteja por cima do corpo do paciente, para você avaliar se tem alguma fratura ou hemorragia visíveis. Então, quando você tira a roupa do paciente, é muito comum que a temperatura do corpo dele caia, ou seja, ele fica susceptível a uma hipotermia. Então, é fundamental você cobrir ele, de preferência com uma manta térmica, até ele chegar no hospital. Mas se você não tiver a manta térmica, pode ser alguma outra coisa para manter o corpo dele aquecido. Então, para finalizar, a primeira coisa que eu queria falar, que não está escrito, na verdade, no PowerPoint, é que antes de começar o ABCDE do trauma, antes de avaliar o paciente, você tem que avaliar a cena, aquele ambiente que você está presente.
porque se tiver qualquer risco à sua segurança, ou seja, a segurança do socorrista da equipe, ela deve ser primeiro sanada para depois você passar para a avaliação do paciente, porque senão, ao invés de ajudá-lo, você vai estar criando um trauma ainda maior, mais pacientes traumáticos. Bom, dito isso, após fazer o ABCDE já no ambiente hospitalar, começa a avaliação secundária, que é mais profunda, detalhada e complexa. A vantagem do ABCDE do trauma é que ela trata primeiro a maior ameaça à vida do paciente, ou seja, o paciente tem mais chance de morrer por uma via aérea obstruída, que representa a letra A, depois pela letra B, problemas de respiração e ventilação, depois circulação, depois neurológicos, depois alguma exposição que você pode não ter visto. Ou seja, diminui drasticamente a chance de morte e de complicação desse paciente traumático quando você aplica o ABCDE. E é importante que você siga a ordem por causa disso e também que você só passe para a próxima etapa depois de solucionar todos os problemas daquele paciente na etapa anterior. Assim, você pode ter um atendimento primário ao trauma completo e eficaz. Essas são as referências que eu usei para montar o PowerPoint e a explicação. Obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula e que eu não tenha passado muito do tempo. Obrigada, gente.